racismo ao poder. A história que a história não conta. A escravidão. Para que possa entender a posição que Zé Alfaiate possui na sociedade escravista brasileira no século XIX, precisamos analisar a realidade sobre a escravidão no mundo. A escravidão é um fenômeno anterior à ideia moderna de racismo. No Antigo Egito, os hebreus foram escravizados como resultado de guerras e conquistas. Na Grécia clássica e em Roma, os vencidos de batalha eram escravizados, independentemente de sua etnia. Os povos bárbaros também mantinham cativos e servos. Na África, antes da colonização europeia, já havia práticas escravistas entre tribos. Grupos vencedores de batalhas guerreavam entre si e vendiam cativos para comerciantes árabes ou europeus. Assim, o escravizado era, antes de tudo, símbolo de submissão política e econômica, não racial. Exemplos: escravidão hebraica no Antigo Egito, escravismo romanos de origem europeia e asiática, venda de prisioneiros de guerra entre tribos africanas. Zé Alfaiate, antes da cor, os interesses. José Francisco dos Santos, conhecido como Zé Alfaiate, foi um influente e um dos mais ricos comerciantes de escravos do Brasil do século XIX. Seu apelido se deve ao fato de que, ainda na adolescência, foi um escravo que ganhou simpatia de seus senhores, devido à destreza na confecção de peças de couro. Conquistou a liberdade por meio da compra de sua alforria por brancos influentes. Na Europa e nos Estados Unidos, o respeito era total. Dizia-se que nos negócios com ele bastava uma simples palavra. Tornou-se pioneiro no comércio exportador de ouro, azeite de dendê e óleo de palma. Casou-se com a filha de Francisco de Souza, à época o maior comerciante de escravos da África, e entrou nesse lucrativo comércio, mesmo já sendo proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, fazendo assim grande fortuna com o contrabando de pessoas negras africanas, explorando os mesmos mecanismos que oprimiram seus ancestrais. Quando morreu, aos 94 anos, Zé Alfaiate era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Deixou uma fortuna avaliada em 120 milhões de dólares da época. 53 viúvas, cerca de 80 filhos e 12 mil escravos. Viveu com um estilo digno de um sultão. Não era um caso isolado. A trajetória de Zé Alfaiate revela as contradições do que conhecemos sobre o racismo escravocrata. Vemos que negros também participavam do sistema de dominação humana, adquirindo escravos como forma de garantir a mão de obra, status e segurança patrimonial. Exemplos como Francisco Paulo de Almeida, o Barão de Guaraciaba. Negro, católico, cafeicultor, banqueiro, empresário, tropeiro brasileiro, notabilizou-se por ter sido um dos mais proeminentes capitalistas de seu tempo, com uma fortuna estimada em 700 mil contos de réis. Seu império econômico abrangia dezenas de fazendas de café do Vale do Paraíba, a fundação de 2 bancos, investimentos em ferrovias, companhias de eletricidade e uma firma de importação e exportação. Também proprietário do emblemático Palácio Amarelo, em Petrópolis. Hoje é sede da Câmara Municipal da cidade. Homem influente, dono de terras e de mais de 2 mil escravos. Francisca da Silva de Oliveira, Chica da Silva, filha de um português e uma africana. Foi uma mulher negra que se tornou uma das figuras mais ricas
e influentes da Diamantina, Minas Gerais. Ela viveu em luxo com João Fernandes. Teve 13 filhos com ele e acumulou fortuna e bens, morrendo como uma mulher respeitada e temida. Custódio Joaquim de Almeida, o príncipe de Ajudá. Africano escravizado trazido ao Brasil devido às suas habilidades linguísticas, se tornou-se um valioso parceiro em negociações para o seu senhor. Ele teria atuado como intérprete e supervisor de outros escravos. Após obter a sua liberdade, tornou-se um rico traficante de escravos. Utilizou sua experiência e contatos para lucrar com o tráfico transatlântico e interno de escravos. Alcançou grande sucesso nessa atividade. Ele se autoexilou no Benin, onde continuou seus negócios como traficante de escravos e mercadorias. Conclusão: admitir a existência de Zé Alfaiate e outros negros em condições semelhantes não nega as dores da escravidão, mas evita o reducionismo e promove um debate mais honesto sobre a história, que é determinada por poder e não por uma dualidade racial. Modular a história para se adequar às ideologias políticas contemporâneas e perpetuar a escravização humana com a seletiva dominação do conhecimento. Zé Alfaiate e muitos outros negros envolvidos na escravidão de seus pares são escondidos pela nebulosa nuvem da narrativa racista que revela as complexidades e contradições do sistema das relações sociais. A Mauritânia, o país do noroeste da própria África, foi o último país no mundo a abolir a escravidão e só criminalizou essa prática em 2007. A escravidão sempre foi um instrumento para a manutenção de um sistema econômico. Sua raiz está na lógica de dominação, política e lucro, e não na dicotomia branco versus negro.